Ô, Jair, e assim, a gente está aqui debatendo futebol com um cara que é especialista. No Flamengo, é claro que não, é um ponto pacífico isso. Mas você chegou a ver no Corinthians, do Vitor Pereira, mesmo quando ele jogou com 3 zagueiros, com 2, em algum momento um time que, como você bem trouxe, encantasse além de vencer? Que é o que o Flamengo, o Santos, Atlético Mineiro gostam de ver a torcida? Cara, é difícil falar, né? Porque ele foi vice-campeão da Copa do Brasil. Eu fui vice-campeão do Corinthians também na Copa do Brasil. Sendo que no final do ano eu fui demitido. Ele pôde escolher ou fica no Corinthians ou sai pro Flamengo. Então a gente não consegue entender algumas coisas. O Zico falou exatamente isso lá no podcast. Eu fui demitido com o vice-campeonato. Ele escolheu, ou ele fica no Corinthians ou ele vai pro Flamengo. Será que é por causa do passaporte? Não, eu não sei. Que tá na moda. Eu não sei. A gente aqui é super fã. Por exemplo, o meu ídolo é JJ. Sim. O velho. Sou viúva do velho até hoje. Agora, não é porque tem um passaporte. Qual é o nome daquela cor? É magenta, fúcsia? O passaporte português, ele é meio rosé. É um negócio bonito, né? Deve ser, né? O nosso é azulzinho. Aí começou ele. Bota na tela aí, João. Resenha furada. Isso aqui, professor, pra o senhor entender, é que o povo começa a discutir lá em cima do nada, aí eles batem, vão no boteco. Qual é a discussão no boteco? E jogam aqui. Se o Vitor Pereira fosse brasileiro, nem voltaria do Equador como técnico do Fla. Pergunta para os senhores. Eu tenho absoluta certeza. O cara foi demitido vice-campeão da Copa do Brasil, pô. Eu tenho certeza. Perdeu pro Cruzeiro do Arrascaeta, que acabou com a final, depois de tirar o Flamengo. Infelizmente, existe a questão do modismo no Brasil, de você querer ter um treinador estrangeiro. Isso é óbvio. Se for português, já sai na frente. E isso começou com o Jorge Jesus em 2019. Isso se tornou ainda mais latente depois disso. Eu falei aqui, nesse programa, nessa bancada, que, na minha visão, eu até entendia o fato de você não querer permanecer com o Dorival. É uma decisão da diretoria, que para mim estava errada, mas eu entendo. Agora, por quê? O que fez o Flamengo ir atrás do Vitor Pereira? Não era o estilo de jogo. E o detalhe que o Zico também falou lá, você já se inscreve logo lá no Mundo GV Podcast. Ele perdeu pro Flamengo na Copa do Brasil e ele perdeu pro Flamengo na Libertadores. Sim. Aí a diretoria contrata o cara. Aí o Zico fala, em vez de ter a meritocracia de beneficiar o cara que foi campeão, beneficiou o que perdeu. GV, o Vitor Pereira, no ano passado pelo Corinthians, na Libertadores, ele foi jogar contra o Always Ready, lá em cima, lá em La Paz. Sempre pronto. Sempre pronto. Always ready. Perdeu. E lá ele mexeu no time. Ele quis colocar um time mais físico. Fez algo semelhante com o que ele fez ontem. Perdeu o jogo. Veio jogar aqui no Brasil, lá na Arena Corinthians, ele não ganhou do Always Ready. O Always Ready é quase um time amador, pô. E agora... Qual país é? É da Bolívia. E agora você... Esse é o cara que, assim, tem um respeito, admiração por ele. É um profissional que construiu a carreira dele lá fora. Tem os méritos dele, mas o estilo de jogo dele não encaixa com esses jogadores do Flamengo. Mas pra encaixar, vou perguntar pro treinador agora. Vou botar o Marte aqui comparando, mas eu quero primeiro, antes de botar, quero perguntar pro Jair. Ô Jair, quando você chega e não tá encaixando, pra nós, eu joguei futebol, né, mas eu não sou treinador. Não é mais fácil você repetir uma formação pra tentar encaixar e de repente variar no treinamento? Ou é no jogo mesmo que você vai puxando igual o outro lá, o lateral de ponta esquerda, presidente de atacante, o Paulo Souza? Cara, é lógico que você falou muito bem do Fluminense, né? Você vê que os movimentos já estão todos automáticos. Sim. Isso requer tempo de trabalho. E com isso você tem que ter repetição. Mas é lógico também, se você está insistindo num sistema e ele não te dá uma resposta, você tem que ter variações. Mas existem treinadores, isso é diversidade, a gente tem que respeitar, que não abre mão de um sistema único, né? Não é o meu caso. Eu tenho diversos sistemas. O modelo de jogo, a ideia de jogo é uma. Ela já vai estar implementada, mesmo você mudando o sistema. Sistemas são números, porque o futebol é dinâmico, você vai começar no 4-3-3, daqui a pouco você está no 4-4-2, você está no 4-2-3-1, você tem diversos sistemas. Então, isso você tem que tentar variações, caso você não tenha resultado, né? Porque você também não pode insistir com uma coisa que não está dando certo. Então, vai muito de cada um, cara. Tem cara que não abre mão, Pelo jeito, ele não abre mão dos 3 zagueiros. Mesmo com o time alternativo, o time titular, ele não abre mão desses 3 zagueiros. Então... O problema é que agora, até pela entrevista do Gabigol, Jair, se você não abre mão dos 3 zagueiros, você sacrifica Pedro ou Gabigol. E como é que faz para deixar um cara desse quanto mais você tem no elenco que tem, né, cara? Muitas peças para frente. O Dorival conseguiu encaixar os dois muito bem, recuando um pouquinho mais o Gabi, né? Que o Gabi, quando volta para o Brasil, foi até uma conversa que eu tive com ele no Santos.
Ele estava vindo de Portugal e ele falou, eu liguei para ele e falei, pô, perdi o Ricardo Oliveira, tô precisando de um 9. Ele, pô, é a minha ideia. Eu quero jogar mais próximo da área, quero voltar para a seleção. E o Gabi volta já como um 9 quando vem pra gente. Mas é aquele 9 de mobilidade, né? Então pode jogar, por vezes a gente botava ele um pouquinho pelo lado direito, que ele começou como beirada, né? Jogando pelo lado direito, trazendo pra dentro. Isso, a gente usava o Sacha de 9, ele vai bem também. Jogando recuado, cara, tá muito bem jogando recuado, tá muito bem. Então pode encaixar tranquilo ele e o Pedro, tranquilo. Ai, ai. Bota a arte na tela aí, Joãozinho, que a produção fez com Paulo Souza e Vitor Pereira. Vou afastar aqui porque a idade vai chegando, o cara já não enxerga, né? Ó, com a derrota de ontem, nosso querido Vitor Pereira já tem mais derrotas que o Paulo Souza. O Paulo Souza, quando foi demitido, tinha 68,8% de aproveitamento. O Vitor Pereira tem 60,8%, sendo que o dele é só estadual e aí tem um jogo ali da Sul-Americana, da Recopa Sul-Americana, ainda não começou a pegar os bravos do Brasileirão ainda, Atlético, Cruzeiro, enfim. 17 jogos o Vitor Pereira, 31 o Paulo Souza. Vamos pro lá. Cadê o aproveitamento? Tá aqui embaixo, olha lá. Tá aqui em cima, na minha cara, o aproveitamento. No meu nariz eu tô procurando aqui embaixo. Aqui estão os números dos jogos e tudo mais. Tem praticamente o dobro de jogos o Paulo Souza. Não sabemos se o Vitor Pereira chegará aos 31 jogos. Tomara que dê tudo certo, que o Flamengo volte pro trilho, mas acho que tá bem difícil. E aí vocês estão vendo os números na tela. Cara, eu acho que o resenha furada que eu costumo implicar com eles, que eles são malucos, faz cada vez mais sentido, Bigode. Se o Vitor, e eu tô falando, não é o que a gente acha que tem que acontecer, tá? É o que a gente vê no futebol brasileiro. Eu acho que a continuidade do trabalho é importante, desde que seja para todo mundo, independente do treinador. Se fosse brasileiro, não sei nem se estaria ainda à frente do Flamengo. Não estaria, sabe por quê? O Renato Gaúcho, em 38 jogos, se eu não estou enganado, perdeu 5. O Dorival, em 43, perdeu 9. Mas aí é bom a gente frisar que dessas 9 derrotas, 3 foram nas últimas 4 rodadas do Brasileiro, quando o Flamengo já estava jogando com um time completamente alternativo. Isso. Já tinha ganhado tudo. E esses 2 treinadores não permaneceram no Flamengo. Então eu acho que essa arte aí, ela só demonstra que... e aí eu acho que tem uma coisa que eu não imaginei que eu fosse ver, tá? Eu não achei que eu fosse ver um treinador voltar a repetir algumas situações que o Paulo Souza havia feito. Tal qual? 3 zagueiros. O Everton Ribeiro de ala em algumas ocasiões. O Everton Ribeiro, assim, você vê que ele precisa ser potencializado dentro do campo. O treinador precisa colocar ele numa posição que ele se sinta confortável. Ele não se sente confortável com o Vitor Pereira. E a fisionomia dele também não está passando. Não está. Está tentando entender. E eu acho que ele está incomodado porque ele sabe que não está bem. Olá, jovens, olha só, assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram, ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó! Tchau!